Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição do Ressonância, vamos falar sobre uma doença que todos ouvem falar, mas poucos entendem o que é: a esclerose múltipla. E para falar sobre esse assunto, trouxemos a médica neurologista e especialista em esclerose múltipla do Hospital de Clínicas da Unicamp, doutora Mariana Moreira Soares de Sá, e também a paciente Thaís Ribeiro de Melo, que descobriu ser portadora de esclerose em agosto do ano passado. Doutora Mariana, Thaís, sejam muito bem-vindas ao podcast Ressonância. Boa tarde a todos, meu nome é Mariana Moreira. É um prazer estar participando aqui desse podcast, falando um pouquinho aí sobre uma doença tão importante, aproveitando aí a importância também do Agosto Laranja, né, que é uma conscientização de uma doença que é rara, mas que a gente vê frequentemente aí diagnósticos sendo a cada vez mais aí uma doença prevalente. Faço parte do corpo clínico aí de neurologia da Unicamp, hoje em dia participo do ambulatório de neuroimunologia. E aí, uma das doenças que a gente mais atende aí nesse ambulatório é a esclerose múltipla. Boa tarde a todos, me chamo Thaís Melo, sou portadora da esclerose múltipla. Recebi o convite hoje para estar aqui aprendendo um pouquinho mais da doença e dando meu depoimento. Obrigada, Thaís. Obrigada, doutora Mariana. Doutora Mariana, vamos começar a nossa conversa explicando para os nossos ouvintes o que é esclerose múltipla e quais são os seus tipos. Certo. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, ela tem um componente inflamatório e neurodegenerativo e é uma doença que ela surge normalmente aí entre a fase inicial do adulto, entre 20 e 40 anos, e muito comum em mulheres jovens, principalmente com a epidemiologia de pele branca. É uma doença que está um pouco associada com a genética. A gente sabe hoje que tem 30% a 50% de casos que pode ter uma genética ali envolvida, mas a genética em si ela não determina a doença. É uma doença que tem muita associação com fatores de risco, né, com fatores multifatoriais. Dentre esses fatores de riscos, né, cada vez mais a gente tem estudado, alguns que são citados aí, que tem estudos mostrando evidência, a exposição à baixa vitamina D, que é a vitamina que a gente tem do sol, baixa dosagem dessa vitamina é um fator de risco, ter tido uma infecção de um vírus que chama Epstein-Barr, né, que causa aquela doença da mononucleose, que também a gente conhece aí como a doença do beijo, né, na adolescência. E também outros dois fatores que são importantes é a obesidade e também a exposição ao tabagismo, tá? Em algum momento significa que o nosso sistema imunológico ele sofre uma alteração e ele acaba fazendo então um erro das nossas células imunológicas, principalmente dos nossos linfócitos, que são glóbulos brancos, e eles começam a atacar também as nossas células. É uma doença que ela vai ter um ataque no nosso sistema nervoso central, que significa em regiões, né, de células do nosso cérebro e da nossa medula. E aí com isso a gente vai ter os sintomas aí neurológicos da doença. Os subtipos mais comuns que a gente tem na esclerose múltipla são 3 subtipos, tá? O que a gente tem, eu que acredito que é o que a Thaís tem, é mais frequente, né? Principalmente nas pessoas mais jovens, é a esclerose múltipla remitente recorrente, que também é chamada de surto-remissão. Ou seja, uma doença que eu tenho um sintoma agudo, parece até ali algumas pessoas confundem como sintoma de um AVC, é um quadro meio que agudo ali de horas, até mesmo dias, e é um sintoma que a gente tem, inclusive, uma melhora também com o corticoide ou também com o passar dos dias. Esse é um subtipo mais comum. O outro subtipo também que tem um pouquinho mais raro é a primariamente progressiva. A primariamente progressiva é uma doença que vai começando aos poucos e vai evoluindo, tá? Ela não tem tanta melhora com corticoide e é uma doença que é um pouquinho mais silenciosa.
E há outro subtipo que a gente tem numa fase, inclusive, mais avançada da doença, com uma idade um pouquinho mais avançada, é a secundariamente progressiva, que é quando a gente tem mais uma faixa dos 50 anos para frente, quando teve uma doença que foi muito agressiva e a gente começa a ter mais um processo neurodegenerativo e uma piora já dos déficits prévios. Então, se o paciente teve uma sequela lá naquela adolescência ou naquela fase adulta inicial e que teve certa melhora, essa idade, essa fase da doença, ela pode vir piorando lentamente esses sintomas. Thaís, conta um pouquinho pra gente da sua história, quais foram os seus primeiros sintomas, como que você chegou nesse diagnóstico aí de esclerose? No começo do ano, em janeiro de 2022, eu tive Covid. Depois de 20 dias, eu comecei com formigamento nas minhas mãos. Foram me incomodando muito, daí eu comecei a investigar, a procurar vários médicos, nenhum me dava o diagnóstico, até que eu conheci um médico lá em Sumaré, que ele me passou vários exames para fazer e me mandou direto para aquele exame do líquido da coluna. Daí foi aí que saiu o resultado, me encaminharam imediatamente para a ressonância. Aí na ressonância eu descobri a esclerose múltipla, que daí eu venho tratando desde agosto de 2022. E você tem sintomas, você tem dores, como que é? Sim, os sintomas são cansaço, fadiga, dores nas juntas, dores de cabeça, visão turva. Quando eu sinto bastante os sintomas quando eu tô bastante nervosa, emotiva. E doutora, além desses sintomas, né, que a Thaís citou, existem mais sintomas da esclerose? Sim. A fadiga que a Thaís citou realmente é um sintoma bem característico da esclerose múltipla, aquela sensação assim de ter que parar para continuar fazendo alguma fazer, uma fadiga realmente que deixa o corpo ali meio que cansado. Isso pode acontecer e piorar principalmente nos sintomas de clima de calor, né, que é uma coisa que prejudica essa fadiga. Ela pode acontecer em qualquer época, em qualquer fase da doença, inclusive antes da doença vir aparecer propriamente dita. Agora, os sintomas mais típicos que a gente tem, são 3 tipos mais comuns deles, né? A gente vai ter os sintomas de neurite, tá? Que é como se fosse ali uma perda da visão. Você pode ter essa perda de visão, normalmente é um olho, é uma perda de visão dolorosa, que piora quando a gente movimenta o olho de um lado para o outro, e se dependendo do que vier nos próximos dias, pode ter uma perda, inclusive, gradual importante da visão. Então, é um dos sintomas que podem acontecer na esclerose múltipla. Outro sintoma é o que a Thaís comentou, a gente pode sentir sintomas de mielite, então vai ter alteração de perda de sensibilidade, uma anestesia, uma parestesia, formigamento em alguma parte do corpo, né? Pode ser no braço, na perna ou de um lado só do corpo, ou mesmo nas 2 pernas. Além dessa formigação, dessa dormência, a gente pode ter também perda de força, que é o que eu falei que parece até como se fosse um AVC. Então, pode vir a ter uma fraqueza mesmo da mão, uma fraqueza da perna, do pé, ter uma dificuldade mais para andar de algum lado. Então, são sintomas que falam a favor de alguma clínica medular. E esses sintomas, quando for principalmente das pernas, podem vir estar associados também com a alteração da bexiga. Então, o paciente às vezes tem uma urina que começa a ficar presa ou soltar e não tem infecção e ser um sintoma também ali de mielite da esclerose múltipla. Além desses, que é da neurite e da mielite, a gente também tem uma síndrome de tronco, que vai dar alguns sintomas também meio característicos da esclerose múltipla. Dentre eles, a gente tem os mais comuns, né? É uma visão dupla. O paciente começa a ver uma visão dupla, principalmente olhando para algum lado, uma visão dupla com os 2 olhos abertos e que não melhora por nada, vai no oftalmo, normalmente o oftalmo não vê, e está associado justamente com a esclerose múltipla, que são lesões na região do tronco encefálico. Além da visão dupla, pode ter também uma alteração, como se fosse uma neuralgia do trigêmeo, sente uma sensação de dormência e dor na face, isso também pode ser sintoma de esclerose múltipla. E outro muito comum também de síndrome de tronco é uma possível labirintite, como se fosse uma tontura, uma vertigem, tem náuseas, a pessoa começa a ter incoordenação, a andar diferente, parecendo que aquele andar como se tivesse a sensação de estar bêbado, uma tontura inexplicada que vai piorando e que acaba, né, investigando aí com alguns outros médicos, otorrino, descarta a labirintite, e quando a gente faz a ressonância ali, mostra que realmente era uma lesão numa região que controla o equilíbrio. Então, são os sintomas mais típicos que a gente tem aí da esclerose múltipla.
E o diagnóstico, então, é feito através da ressonância mesmo? Isso. O diagnóstico vai ter, a gente fala que é a clínica, né? Então, para a gente pensar em esclerose múltipla, a gente tem que estar dentro dessas clínicas típicas, né? Ou da neurite, ou da mielite, ou da síndrome de tronco típica da esclerose múltipla. E aí, com isso, a gente vai partir, então, para os testes paraclínicos, que é a ressonância, um deles, e o outro foi o que a Thaís fez, que é a coleta do líquor da coluna, da punção lombar. Então, na ressonância de crânio, a gente consegue perceber umas lesões, uns pontinhos brancos, assim, em algumas regiões, que vão ser basicamente a inflamação, o ataque daquelas células nossas numa região específica, que produz uma placa, que é uma placa de desmyelinização, e a gente consegue ver isso na ressonância. E normalmente é bem onde está o que, dependendo do que a pessoa sente, vai estar lá aquela placa, aquela região esbranquiçada na ressonância, com uma característica típica da esclerose múltipla. Se for no cérebro, são lesões ovaladas. Essas lesões, muitas vezes, elas podem estar inflamadas com captação de contraste, e quando é na medula, são lesões pequenas ali na região ali da coluna vertebral. Além disso, a gente tem o líquor, e esse líquor a gente vai dosar coisas básicas, que vai vir um líquor inicialmente inocente, mas a proteína específica, que é uma proteína que a gente procura, que está presente nos pacientes que têm esclerose múltipla, ela vai estar presente na doença, que chama proteínas de bandas oligoclonais. Então, um paciente que teve um quadro único de sintomas de esclerose múltipla, igual a nossa paciente a Thaís, é muito importante fazer o líquor, porque se o líquor realmente vier essas bandas oligoclonais presentes, junto com a ajuda da ressonância, a gente consegue fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. E quais são os fatores de risco da esclerose múltipla? Os fatores de risco, né, a gente tinha citado um pouquinho, então, a baixa da vitamina D, né, a gente sabe que esses pacientes que estão expostos a países nórdicos, países que têm pouca exposição de luz solar, têm maior chance de desenvolver a doença. Não se sabe explicar muito bem, mas a gente sabe que a vitamina D, ela acaba fazendo uma proteção ali na região da bainha da mielina, tanto é que é um dos tratamentos que a gente faz junto com medicamento, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho, mas a baixa de vitamina D pode ser um fator de risco muito importante. A questão da obesidade, uma obesidade desde ali da infância, isso também favorece ali o desenvolvimento da doença. O tabagismo é um grande fator de risco, inclusive um fator de risco de piora. Paciente que descobre a esclerose múltipla e passa a fumar ou aumentar a carga tabágica, isso pode piorar e vir a ter uma doença mais agressiva. E a questão de algumas infecções. É uma doença autoimune, então, muitas vezes a gente vai ter um fator que chama trigger. O que é isso? Eu ter sido exposto, por exemplo, a uma vacina, a um quadro viral, e que depois de 30 dias, 15 dias, eu acabo desenvolvendo um sintoma que é como se fosse o primeiro sintoma da esclerose múltipla. Então, a gente sempre pergunta se esse paciente que teve a primeira coisa ali o primeiro sintoma neurológico, se ele não teve uma vacinação de 15, 20 dias, 30 dias antes, ou se teve alguma virose, e se teve alguma vez na vida uma virose que eu falei com vocês, que é a da mononucleose, que é a doença do beijo, o Epstein-Barr, ele com certeza ele está associado mesmo com a predisposição de desenvolver a doença. Então, no caso da Thaís, ela ter tido a Covid, pode ter sido esse fator. Exatamente. O Covid, inclusive, é um dos vírus que pode desencadear, sim, ele faz uma alteração do sistema imunológico. Se ela já tinha uma genética mínima ali para desenvolver a doença, aquilo ali foi proporcionado, provavelmente, pelo Covid. O tratamento da esclerose, como que ele é feito hoje? A gente tem o tratamento em duas vertentes. A gente tem o paciente que tem os sintomas agudos, então o tratamento normalmente é feito no hospital. O paciente, dependendo ali, se tiver muito grave, vai ter que internar e fazer o uso do tratamento venoso, que é o corticoide. O corticoide que a gente usa normalmente é a metilprednisolona, feito aí no soro, faz uma vez ao dia, normalmente ali de 3 a 5 dias, quando os sintomas estão bem exuberantes, né? Inclusive com riscos de sequela, a gente opta por tratar mais rápido com esse corticoide numa fase aguda. Se for uma fase mais leve, tem alguns casos aí que, dependendo do caso, se for um quadro mais sensitivo, que passou ali de 30 dias, que foi melhorando sozinho, a gente opta ou não por tratar com corticoide oral, mas muitas vezes, se for leve, ele já tende a se resolver sozinho. Esse é o tratamento normalmente no primeiro momento, quando teve o sintoma,
e eu conheci o paciente, ele está sintomático, a gente pode lançar mão desses dois. Corticoide venoso para casos graves e o corticoide oral, dependendo para o caso ali, se for mais leve, mais sensitivo. Depois que a gente realmente completa toda a investigação, realmente confirma, né, a esclerose múltipla, descarta outras doenças, descarta algumas infecções, né, que são feitos vários exames de sangue, inclusive, além do líquor e da ressonância, a gente vai então para as drogas modificadoras da doença. Então, a gente vai usar um remédio aí contínuo e realmente assim, sem data para terminar, é uma doença crônica, né? Então, a gente vai tratar como se fosse ali uma diabetes ou uma hipertensão, vai ter que tomar o remédio aí para o resto da vida, assim. E desses medicamentos que são as drogas modificadoras, o mecanismo é basicamente a gente diminuir essa autoinflamação que está gerando aquelas células em grande quantidade. Então, são remédios que eles fazem uma imunomodulação e eles diminuem essas células, esses glóbulos brancos de alguma forma. Então, dependendo, eles abaixam a produção desses glóbulos brancos, eles represam esses glóbulos brancos para não atacar tanto o sistema nervoso central, ou eles barreiram ele para não atacar, não entrar no sistema nervoso central. Então, são vários medicamentos hoje em dia que a gente tem disponível. Cada paciente, cada perfil de paciente a gente vai escolher individualizado, vai depender muito da faixa etária, se é mulher, se quer engravidar, se tem alguma outra doença, se teve algum efeito colateral, se a doença foi muito agressiva, teve que internar logo de cara para tomar remédio na veia, ou se foi uma doença mais leve. Então, tudo isso são coisas que a gente pondera antes de iniciar o tratamento. E à medida do que a gente faz o tratamento, a gente vai acompanhar o paciente, vão estar sendo feitos exames aí a cada 6 meses, vendo se o paciente ficou bem com o remédio, não teve nenhum efeito colateral. A gente faz esse monitoramento, né? Se o paciente tolerou, se ele tá tudo bem, não ficou totalmente sem sintomas aí depois do remédio. E a gente vai monitorando a doença também de forma silenciosa, que a gente vai fazendo ressonâncias aí uma vez por ano, para ver se não apareceu nenhuma plaquinha branca, nenhuma desmineralização, nenhuma inflamação ali silenciosa, que caso surja isso, a gente vai optar por tratar por medicamentos mais fortes daí para poder controlar a doença e impedir realmente de ter qualquer sintoma que vá prejudicar o paciente. Thaís, o que mudou no seu dia a dia depois desse diagnóstico de esclerose múltipla? Então, como a minha doença é recente, há 1 ano, de mudanças que eu andei percebendo, o que mais me pega é a fadiga, falta de forças nas mãos. Eu vejo que eu me supero a cada dia, porque antes eu conseguia fazer academia, hoje já não consigo. 10, 15 minutos já tô exausta, mas eu falo que é um dia de cada vez. E eu vejo que também hoje minha vida é cheia de desafios, e o que mais me mudou também foi a minha fé. Doutora Mariana, parece que está tendo uma grande incidência de casos de esclerose múltipla em crianças. E essa também é uma das suas especialidades, né, dentro do HC. Por que as crianças estão sendo acometidas por esclerose múltipla? Isso, a gente tem visto realmente esse aumento aí frequente, né? E as crianças, o que acontece? Como elas têm um sistema imunológico muito mais aflorado, o caso normalmente, primeiro sintoma da esclerose múltipla na criança, normalmente são sintomas mais graves, inclusive com necessidade de internação, e corticoides em altas doses aí para tentar regredir ou mesmo realmente amenizar ao máximo ali o risco de sequela. A gente ainda não se sabe por que tem tido tanto isso. Eu acredito que cada vez mais assim a exposição de outros vírus, outros patógenos ali podem acabar favorecendo essa questão da imunidade da criança a vir a ter algum fator mais exacerbado, mais errôneo, e acaba produzindo ali em excesso esses linfócitos ali, e eles acabam, porventura, prejudicando e desenvolvendo a doença autoimune, no caso da esclerose múltipla, contra o sistema nervoso central. Acredito que pode estar associado ali com nossos estilos de vida. As doenças autoimunes, a gente sabe que tem muita coisa ali que, além do que a gente já é estudado, né? Às vezes com alimentação, exposição aí a outros vírus que possam estar surgindo também mais frequentes. Talvez essa baixa de vitamina D também pode estar sendo mais frequente também, crianças menos expostas ao sol. Então, acho que todos esses fatores assim que a gente já vê no adulto, acredito que possa estar muito associado também nas crianças, né? Dentre eles os quadros virais, né? E a necessidade de algumas vacinações que antes não tinham, que a gente tem que colocar, né? Até porque é importante a vacina. Mas isso, de alguma forma, possa estar aflorando, né, de uma forma negativa ali,
esse sistema imunológico da criança e acaba tendo esse erro ali de produzir células contra o sistema nervoso central. E para os familiares, né, que tem alguém em casa ou que cuidam de alguém com esclerose múltipla, porque não é uma doença, assim, visível, né? Pelo menos acho que no começo, assim, não é algo que a gente consegue identificar. E também não é uma doença que a gente tem muita informação ainda, né? Eu acho que ainda as pessoas precisam de esclarecimentos e informação. Então, que conselho, assim, ou orientação que vocês podem dar para quem está em volta, né, das pessoas que têm esclerose? Bom, quando eu vou fazer o diagnóstico de esclerose múltipla, eu sempre gosto que tenha realmente algum parente ali com o paciente, porque é muita informação e, querendo ou não, quem está junto também vai estar se adaptando e tá com a preocupação de também entender e poder melhorar ao máximo a vida do paciente, né, que no caso é um familiar. Eu sempre oriento o paciente o seguinte, eu explico toda a questão do contexto, do diagnóstico, e eu sempre peço, eu falo assim, peguem o celular e eu vou dar 2 dicas de redes sociais para vocês seguirem, porque é uma coisa que eu acho que ajuda, e se a gente não fala isso para o paciente, ele vai procurar coisas que às vezes podem ajudar, mas a gente sabe que tem muito fake news e tem muita coisa ainda que é com tabu e com outras coisas ali que podem piorar. Então, são 2 redes sociais que eu já vou indicar para também quem está ouvindo e tiver conhecimento aí de alguém de esclerose múltipla, que é os Amigos Múltiplos, não sei se a Thaís segue algum deles, e que é a ABEM, que é a Sociedade Brasileira de Esclerose Múltipla. Eu sempre indico esses 2, por quê? Porque são 2 sociedades que estão juntos ali com profissionais de ponta, profissionais qualificados, tem conteúdos, tem toda hora publicação de coisas assim bastante palpáveis, que são de fácil entendimento e que está no dia a dia do paciente com esclerose múltipla. Então, aquela dúvida ali, se eu piorei meu sintoma quando eu estava com febre, se eu tive uma infecção, tive um novo sintoma, se quando estava calor ficou muito ruim, por que eu posso fazer para melhorar a fadiga? O que eu posso fazer para melhorar alguma questão de relação sexual ou de alimentação? Das mais variados assuntos vai estar lá. Então, eu acho que é bem interessante, porque na consulta a gente vai tentar sempre esclarecer o máximo, mas eventualmente no dia a dia vão surgir essas dúvidas e eu acho que é interessante esses 2 e os Amigos Múltiplos também, que vai estar sempre com conteúdos ali atualizados de pacientes, vai ter depoimentos de pacientes, vai ter assuntos interessantes e são profissionais que vão ter assuntos realmente, vão ter informações fidedignas, né? Porque que a gente tinha antes era uma doença que infelizmente não tinha tanto tratamento e a gente conhece ainda alguns pacientes que têm sequelas importantes, porque é uma doença que se a gente não descobrir na hora certa, não tratar da forma certa, a gente sabe que é grave, sim, né? Então a gente tem muitas vezes um conhecimento ali meio que tabu, que é uma doença que vai ser, eu vou ficar cadeirante, eu não vou enxergar mais, mas não é isso. Realmente a gente tem isso ainda. Inclusive, é importante para os cuidadores que tenham, né, esses pacientes têm também um suporte, né, e toda a questão de trabalhar mesmo no dia a dia com esse paciente, mas a gente sabe que se a gente cuidar e saber bem no início do que está acontecendo, a gente consegue remediar e a gente consegue tratar e evitar essa sequela. Então, hoje em dia, a gente preconiza muito mais um tratamento preventivo, esclarecimento, porque junto o paciente, o familiar junto, observando tudo o que acontece, participando também das decisões, dependendo, né, se for uma decisão que dá para ser compartilhada, eu acho que tudo isso facilita e tudo isso faz com que o nosso paciente fique bem, né? Hoje em dia a gente sabe que, pelo menos os pacientes que a gente tem aí, principalmente no ambulatório, a gente vê isso. Muitos pacientes, assim, excelentes ali, com 20, 30 anos de doença, estão bem. Estão andando, enxergando, conversando e estão tranquilos em relação a uma doença que está controlada. Então, eu acho que procurar esse suporte, eu acho que ajuda tanto o familiar se sentir mais seguro em determinados momentos, quanto o paciente e até os cuidados certos, né? Então, eu acho que tudo isso são coisas que amenizam ali todo o estresse da doença, todo o contexto, né, social, toda a questão física e emocional que a doença tem e fazer esse tratamento, fazer esse acompanhamento certinho com o seu médico. Muitas vezes a gente sabe que é uma doença que a gente vai indicar outros profissionais, seja nutricionista, seja fisioterapeuta ou mesmo um psicólogo, né? É uma doença que tem que ter um acompanhamento multiprofissional e muitas vezes até do familiar que está junto ali como cuidador. Eu concordo com a doutora Mariana que quando você vai saber seu diagnóstico, não vá sozinha. Tem alguém sempre do seu lado que te apoie, que te dê amor,
que entenda a sua doença, que a fadiga não é preguiça e ofereça o suporte para o paciente, né? Entenda as necessidades também de cada um. E como ela citou também, o site da Bem é muito bom, eu tenho acompanhado. Tem várias dicas, inclusive fiz a carteirinha essa semana, que a gente tem direito a algumas coisas. Mas é isso, é vivendo um dia de cada vez. Ô Thaís, e como que foi isso pra você na sua casa, ali na sua família, né? Você tem uma filha adolescente, né, a Bia? Tenho uma filha de 14 anos. Como que foi isso com ela, assim? Como que ela lida com isso? A realidade, assim, pra mim foi um susto, mas também não, porque acho que hoje a medicina tá bem avançada, não é como antes. Mas tem uma irmã também que ela apoia bastante, que daí a gente sentou nós três, conversou, explicou pra ela que eu tenho algumas dificuldades hoje, em questão a casa, tudo, mas ela me ajuda bastante também, me apoia. Doutora Mariana, em termos científicos, nós já podemos vislumbrar algum avanço quanto a tratamentos, medicamentos ou alguma outra coisa que possa levar à cura da esclerose múltipla? Isso é uma coisa aí que realmente, assim, difícil. É uma coisa que a gente teria, assim, muita felicidade de encontrar isso. Mas hoje em dia, assim, de tratamento de ponta, a gente tem muita coisa aí que surgiu nos últimos anos, tá? A gente tem os anticorpos monoclonais, que são os tratamentos de ponta da doença, que você vai atuar basicamente naquelas células específicas, que é os linfócitos B. Dentre eles são medicamentos que, inclusive, que é o ocrelizumab, o ofatumumab, ainda não estão disponíveis ainda no SUS, mas que está cada vez mais aí chegando aí para os nossos pacientes, seja via, dependendo do que precisa, né, ou judicial, ou mesmo quem tem acesso, no caso, ao convênio, a gente ainda consegue esses medicamentos para os casos que precisam. É lógico que existem remédios excelentes, dentre eles a gente tem os comprimidos, tem os outros injetáveis que são imunológicos também, e que, dependendo, é importante para cada tipo de doença, tá? Então, eu acho que é uma doença que a gente, hoje em dia, eu fico bem mais leve e feliz de tratar, porque a cada perfil de paciente, individualizando a doença, a gente tem dos mais variados tratamentos, o que a gente não tinha 20, 30 anos atrás, né? Infelizmente, 20 anos atrás só tinha 2, no máximo 3 medicamentos ali, a gente ficava ciclando entre eles, era grave ou não, era leve ou não, era aquilo. Hoje não. Hoje a gente tem uma gama muito variada de tratamentos, há tratamentos eficazes, seguros, né? Dentre eles aí com poucos efeitos colaterais, é lógico que alguns um pouco mais, mas coisas que a gente consegue ver os nossos pacientes bem seguros. Então, isso me deixa feliz. Mas a vislumbrar a questão da cura, isso ainda não temos, infelizmente. Tem surgido tratamentos hoje em dia que estão em estudos, na verdade, que são para poder amenizar os sintomas neurodegenerativos, porque esses tratamentos que a gente tem hoje em dia, eles são tratamentos excelentes, mas para a fase mais inflamatória, para aquela fase no início da doença, que é o que a gente tem, por exemplo, na maioria dos pacientes na remitente recorrente, que é inclusive a que a Thaís tem. Para a fase secundária progressiva, é uma fase que a gente ainda mantém os mesmos tratamentos e tudo, mas a gente sabe que, em alguns casos, eles não seguram tanto ali, depois que passou de 50 anos, né? É uma fase mais neurodegenerativa, né? Então, isso daí tem surgido algumas pesquisas, ainda não existe remédios ainda com nomes para isso, mas tem cada vez mais estudos com trials acompanhando alguns pacientes, algum grupo de pacientes estudando e com uma proposta de medicamentos aí futuramente aí, que são os inibidores de BTK. Mas estamos aguardando isso daí, nada que vai vir ainda como cura, mas próximo de ter uma estabilidade, porque a gente busca um termo na esclerose múltipla que é o NEDA3, que significa o meu paciente bem, praticamente ali sem sintomas clínicos novos, nunca mais vai ter um surto, nunca mais teria uma lesão nova na ressonância e nunca mais teria ali uma progressão da doença. Esse é o melhor cenário e a gente consegue isso, não é irreal, a gente consegue em muitos pacientes, desde que a gente acompanha, tenha esse acompanhamento certinho, rigoroso, e que a gente ajuste, individualize o tratamento, a gente consegue isso para os pacientes. É lógico que no início é mais difícil, porque cada paciente a gente vai sentindo o corpo, até a doença adaptar, mas a busca do tratamento para essa parte da doença que é o NEDA3, a gente tem feito com os tratamentos que a gente tem hoje. Então, é o que deixa a gente até mais tranquilo do que antes, né?
Antes era uma doença que deixava realmente o neurologista muito apreensivo, não tinha para onde muito correr. E hoje não, hoje a gente tem muitas coisas a serem feitas, né? Cada vez mais estudos mostrando aí benefícios para esses grupos de pacientes e que a gente tem inclusive acesso aqui no nosso país, inclusive com boa resposta. Então, como é uma doença crônica, a cura ainda não temos, mas que tem um bom controle e isso hoje em dia a gente tem conseguido sim. Temos boas notícias, então, sim. Né? E em 30 de agosto é celebrado o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Parece que a área de neurologia do HC está com uma programação especial para esse mês, né? Você poderia contar um pouquinho o que vai acontecer na área de neurologia do HC esse mês? Isso, 30 de agosto a gente considera, né, agosto laranja, é o mês de conscientização, né, da doença, e a gente tem o dia, realmente, o 30 de agosto. Estamos organizando, ainda não tem totalmente ali todo o cronograma do que vai ser feito, mas a gente quer fazer um acolhimento ali tanto para os pacientes, uma coisa também para a população no geral, para conscientização, e estamos, inclusive, tendo aí já alguns apoios, né, de laboratórios, de outras, informalmente, sem nenhum outro benefício envolvido, mas justamente para fazer o acolhimento desse paciente e também a conscientização da população. Mas, por enquanto, nada ainda tão certinho do que seria no cronograma. Estamos trabalhando nisso. Legal. Antes de terminarmos nosso bate-papo aqui, eu gostaria que vocês duas deixassem uma mensagem, então, para quem está nos ouvindo hoje. Bom, minha mensagem hoje é para vocês não perderem sua fé. Nunca busque o Google, sempre busque um profissional da saúde. Busque entender mais da doença, que com ela você vai conseguir viver melhor. Minha mensagem para vocês que estão ouvindo é que sejam pacientes de esclerose múltipla ou sejam pessoas que conhecem alguém que tem esclerose múltipla, é que vocês mantenham realmente assim, a esperança, tá? É uma doença que eu acho que é realmente difícil, tem todo um estigma social, tem toda uma coisa ali envolvida, tem realmente os medos ali, é algo angustiante no início, mas que vocês não estão sozinhos, é uma doença ainda rara, então são poucos os profissionais, então procure saber o profissional correto, vai atrás desse profissional, comece realmente o tratamento, né? Comece o acompanhamento certinho e rigoroso com esse profissional, porque hoje em dia o que a gente tem é uma grande resposta, uma grande melhoria na vida, na qualidade de vida emocional, mental, e proporcionar para vocês aí, inclusive para os familiares e os pacientes ali, uma boa condição de vida, inclusive uma tranquilidade dentro de todo esse cenário. Então, apesar de ser algo que no início pode ser angustiante, vocês não estão sozinhos, então vão atrás desses profissionais, né? Procurem realmente a referência. É uma doença que eu acho que é interessante sim ser tratado com o neurologista especialista de esclerose múltipla, né? O neuroimunologista, e que vocês realmente vão ter todo ali o suporte, vão ter toda a segurança e a confiança de manter um tratamento e de manter-se bem, né? Então, eu acho que é importante saber que tem como ficar muito bem hoje em dia, apesar de tudo isso, apesar do diagnóstico e tudo, de levar uma vida normal, tá? Então, não totalmente assim se desesperem, mas não percam essa esperança e vá atrás disso. Bom, quero agradecer a presença da doutora Mariana, da Thaís, agradecer o depoimento, todas as informações aí que com certeza serão úteis a todos que estão nos ouvindo, e eu espero que em breve a gente possa voltar a conversar sobre esse ou outros assuntos de interesse da população e dos usuários aí do nosso hospital. Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando, é uma grande honra de estar podendo aí conversar um pouquinho, esclarecendo mais sobre essa doença, né, aproveitando principalmente essa conscientização aí do Agosto Laranja, e obrigada pela oportunidade. Quero agradecer pelo convite, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos da doutora Mariana. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC, em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.